Espírito Santo, me dá paz, amor, domínio próprio, graça. Muito. Romanos 8, 28. Quem achou aí? Tem um glória a Deus aí, não? Eu quero ler junto com os irmãos, Romanos 8, 28, porque esse é um texto que nós temos que memorizar, irmãos. Temos que guardar no nosso coração. E já quero avisar os irmãos que a palavra hoje ela é um pouquinho mais profunda do que o normal, amém? No 3, 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você crê nisso? Então dê um aplauso a Jesus se você crê nisso. Amém. Vou pedir para o Lucas já colocar aquelas imagens que eu pedi, a hora que estiver pronto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguém aqui ama a Deus? Amém. Metade ama a Deus. Pelo menos, tá bom, né, irmão? Alguém ama a Deus? Amém. Olha a segunda parte. Diz que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado aqui? Quem sabe que tem um chamado, tem uma promessa, tem algo de Deus na sua vida? Glória a Deus. Tem uma notícia muito boa e uma muito ruim. Pastor, qual que eu dou primeiro? A ruim? Deus não pode te usar do jeito que você está. Qual que é a boa? Pergunta aí, a boa, pastor. Deus escolheu te usar. Ele acreditou em você. Então, nós temos que definir o que é isso aqui. Deus, a notícia maravilhosa é que Ele escolheu você, Ele acreditou em você. Você já parou para pensar nisso? Que tem, quantos bilhões de pessoas tem agora? Já aumentou aí, 8, né? 8 bilhões, não é 8 milhões, irmãos. É 8 mil milhões de pessoas no mundo. E quantas pessoas dessas têm um propósito tão poderoso como o seu? Pouquíssimas. Você é especial. Deus falou, esse aí eu vou usar. E às vezes a gente não entende quando Deus chama a gente. Você olha para o espelho e fala assim, eu? Desse jeito? Quem sou eu? Lembra quando Deus chamou Gideão? Gideão disse, mas Senhor, por que o Senhor me escolheu? Se eu sou o mais novo da minha casa, nós somos da família mais pobre, eu nunca entrei em guerra, eu não sou soldado, eu não sei o que o Senhor está... Por que o Senhor está me chamando? Quando, às vezes a gente não acredita no nosso chamado, a gente fala, mas quem sou eu? Né? Eu, por exemplo, eu cresci em Alto Araguaia, Mato Grosso, irmão. Tinha 13 mil habitantes a cidade. Vocês nunca ouviram falar dessa cidade. Ouviu por causa de mim, a maioria de vocês. Né? Deus chamar um menino lá do Mato Grosso, nada a ver, para falar de 50 nações. Né? A gente, às vezes, não acredita no que Deus quer fazer com a gente. Às vezes você está aqui... E você diz assim, mas eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive apoio, eu cresci pobre, parabéns. Você é o escolhido especial para Deus mostrar a glória dele na sua vida. Deus escolheu você, com cabelo ou sem cabelo, com barriga ou sem barriga, com dente ou sem dente. Você é escolhido com a cabeça maior ou menor, com mais pobreza ou não. Tem gente que veio da roça. Fala assim, mas como que Deus vai usar um menino da roça? Como que Deus vai usar um menino lá não sei de onde? É assim que Deus faz. A gente nunca entende, mas Deus sabe por que Ele te escolheu. Ele sabe de algo, porque foi Ele que te desenhou, Ele que te fez, Ele que te projetou. Ele sabe que tem algo muito bom dentro de você. Mas Ele, essa notícia é boa, né? Estava gostoso, agora vamos estragar. Mas Ele não pode te usar do jeito que está. Você está cru, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, parece que você está cru. Deus não pode usar as coisas cruas. Quem quer viver no máximo do propósito de Deus na terra? Eu vou fazer uma pergunta para você entender assim. Tem gente que só quer ir para o céu. Eu indo para o céu, tá bom. Vou viver aqui o inferno na terra, mas um dia eu vou morar no céu. Quem está conformado com só ir para o céu e viver uma desgraça na terra a vida toda? Tem alguém aqui? Ninguém, né?
Ninguém tem coragem de levantar a mão, mas muita gente só com isso está bom. Muita gente não tem coragem de levantar a mão. Por que você vai na igreja? Para ir para o céu. Tem gente que é isso. Por que ela só vem nos dias de ceia? Deus para mim é só para ir para o céu. O resto eu me viro. O resto Deus não tem nada a ver com isso. Eu vivo a vida do jeito que eu quero e Deus eu só quero para ir para o... E se o inferno não existisse, eu nem ia na igreja. Tem gente que é assim. O sonho dele é que o inferno não existisse. Se o inferno não existisse, eu não ia na igreja. Mas eu vou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Mas existe aqueles, principalmente os que vêm no culto da manhã, do domingo, porque para acordar cedo vem para o culto, é aqueles que dizem assim, eu não quero só ir para o céu, eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver o propósito de Deus nessa terra. Eu quero que o meu nome esteja escrito em alguns livros aí dessa terra, do que nós fizemos. É para esses que eu quero pregar hoje, não só para quem quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu, eu vou orar, Senhor, leva logo. Fica incomodando, né, irmão? Só quer ir para o céu, o resto não faz mais nada, irmão. Não levanta a mão nem para dar um glória a Deus. Leva logo, Jesus. Ele só quer. Mas quem quer ficar aqui na terra para fazer algo muito grande, especial, em nome de Jesus? Construir algo lindo. Deus não pode te usar cru. Então é muito lindo. A notícia é boa e ruim ao mesmo tempo. Primeiro, boa por quê? Porque, olha, Deus me escolheu. Mas a não tão boa é o quê? Você vai precisar ser processado. É ou não é? Quando Deus pega o barro, o que tem que fazer com o barro? Você já conhece o processo do barro? Tem que esmagar, e tem que tacar, e tirar o bicho, e tirar isso aqui, e depois botar no fogo. Diga amigo, tem um processo. Sabe, irmãos, às vezes você não sabe o que Deus está fazendo quando você está sofrendo. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está se sentindo só. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está chorando. Você não sabe o que Deus está fazendo enquanto você está se sentindo esmagado. Nós temos aqui uma imagem de uvas sendo processadas. Diga comigo, o processo. Você já quer viver o propósito de Deus, você não? Então você vai passar por um processo. O bom é que você foi selecionado para passar pelo processo. Isso aí a notícia é boa. Tem gente que não serve nem para passar pelo processo, irmão. Mas Deus te escolheu. Diga assim, Deus me escolheu. Agora eu vou passar pelo processo até o final. E quando Deus te escolhe para passar pelo processo, você não entende quando você está chorando. Porque alguém, irmão, presta atenção, você, não sei se chamar de sorte ou é abençoado. Eu acho que é abençoado. Você tem a bênção de que aqui a gente não prega só aquele evangelho mamão com açúcar. Glória a Deus. Eu vou pregar em outra igreja hoje. Você tem a bênção de não escutar um evangelho mamão com açúcar, porque tem igreja que fala assim, aceita Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. Mentira. Não está escrito isso na Bíblia. Aceita Jesus, para você ser salvo, está cheio de Deus, mas Deus vai processar você, porque Ele acredita em você, Ele te chama do jeito que você está, mas Ele não vai deixar você do jeito que você está, Ele vai tirar o melhor de você. E para tirar o melhor de você, você precisa ser esmagado. Você não sabe o que está acontecendo enquanto Ele está te esmagando. Você não consegue entender porque você está ali dentro daquela situação, chorando, se sentindo só, se sentindo incompreendido, se sentindo deslocado, se sentindo... Irmãos, eu sempre faço essa pergunta, mas ela encaixa muito bem nessa pregação. Tem alguém aqui que tem um primo e um irmão que a vida dele sempre foi igual? Mora na mesma cidade, tem o mesmo cachorro, tem o mesmo carro, tem o mesmo emprego, tem a mesma casinha. Quem tem um primo ou um irmão que é assim? Aí quando você olha para a sua vida, você fala, rapaz, eu já passei cada uma.
E eu vim aqui. Tem gente que caiu, não chegou em Balneário, ele quicou em Balneário. Chegou quicando aqui. Você fala assim, meu Deus, a vida do meu primo não teve uma mudança. Esse dia eu fui visitar meu primo. Meu primo está 25 anos no mesmo emprego. Na mesma casa. Eu falo, meu Deus, eu já passei por 28 empregos. Não sei quantos países, continentes, já sofri, já chorei, já passei frio, já passei fome, já passei coisas, já passei angústia, já passei solidão, já passei abandono, já passei traição, já passei um monte de coisa. É porque eu não entendia que eu estava no processo para Deus tirar o melhor que há dentro do chamado que Ele tem para mim. E você está sendo processado, você é um escolhido de Deus. Eu imagino José na prisão. Deus, o Senhor disse que eu ia reinar. Irmão, uma coisa é ser para a prisão, outra coisa é você ser escravo e estar na prisão. Tem coisa mais baixa do que essa? Não, escravo já é ruim, sim ou não? Agora imagina um escravo preso. O escravo já é preso. Não, agora ele está numa cela. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. A prisão fez o governador do Egito. Sem a prisão, sem a escravidão, sem passar pelo processo de José, José jamais teria a maturidade, jamais teria o necessário para poder governar o Egito, porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. Quem aqui está cansado de ver pastor ter sucesso e lá no meio do sucesso cair? Quem está cansado de ouvir testemunhos assim? Quem está cansado de ouvir, fala assim, meu Deus, o homem estava ali, pum, e lá acabou tudo. Sabe por quê? Não deixou passar o processo completo. Sabe por que Deus ainda não te colocou no lugar de honra? Porque Ele não terminou de te processar. Porque o peso do sucesso é muito grande, meu querido. Não é para qualquer um. Diga comigo, a prisão fez o governador. E eu tenho algo para dizer para você. Ele sabe a hora de te levantar. Ele sabe quando Ele experimenta se você está pronto. Ele sabe, e pode acontecer o que for, irmão. Pode estar o inferno inteiro contra a sua vida, pode ter todo mundo contra você. Se Ele disse, agora é o momento de levantar Ele, é o momento de levantar, e Deus vai levantar e ninguém pode segurar. Ele sabe a hora de te levantar. Ele sabe a hora de te honrar. Ele sabe a hora de te glorificar. Ele sabe a hora de te colocar no trono. Ele sabe a hora. A gente fica com a briga com Deus. Deus, mas o Senhor prometeu. Por que não está acontecendo? 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 Só eu passei por isso? Mas cadê? Mas cadê? Cadê? Vou falar uma coisa para você. Quanto mais rápido você entender que no processo a melhor coisa é ficar quieto, mais rápido ele vai passar. Diga comigo, a morte é necessária para que haja vida. Como assim, pastor? Se a semente não morrer, ela não vai gerar vida. O fazendeiro sabe o que ele faz? Ele abre uma cova. A semente fala, o que está acontecendo? Onde é que você vai me botar? Coloca dentro. Ele olha para as paredes assim e fala, e agora não estou entendendo nada. E joga ali em cima. A semente não entende quando ela está sendo enterrada. O peso de estar enterrada, a escuridão de estar enterrada, a solidão de estar enterrada, a morte que ela está passando. Quem te enterrou não sabia que você era semente.
Já aconteceu quando eu falei assim, esse aí não levanta mais. Esse aí, acabou. Esse aí está enterrado. Aguarde. 2020 nos enterraram. Falou, aí a igreja do Medina acabou. Acabamos com ela. Dividimos. Fechou. Veio o Covid ainda. 5 anos depois, uma árvore frondosa. Mas quando nós estávamos sendo enterrados, foi muito duro. Ninguém entendia. É necessário morte. A morte das suas ideias é o nascimento do propósito de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão perigosos, irmãos, que as pessoas estão pregando assim, que Deus vai fazer o teu sonho acontecer. Eu nunca preguei isso na minha vida. Porque Deus não vai fazer o teu sonho acontecer. Deus vai matar o teu sonho para fazer o sonho dele acontecer, porque o seu é medíocre demais, o dele é que é grande. Meu sonho era ter um carro. Meu sonho, imagina se Deus fizesse o meu sonho acontecer. Meu sonho é ter uma casa e um bom emprego. Aí, sabe de nada, inocente. Eu tenho para você nações. Deus está te dizendo, eu tenho para você nações. Quando o teu sonho morre, nasce o sonho de Deus. Não é o diabo que está matando o teu sonho, não, é Deus. Quando uma porta se fecha, é Deus. Diga comigo, Deus trabalha na moenda, no lagar. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele sabe que o resultado final de toda essa esmagar, esse pisotear, esse processo doloroso do pisar que vocês estavam vendo ali, o fruto de tudo isso, o resultado de tudo isso é o vinho. Diga comigo, vinho. Existe uma diferença muito grande entre a uva, o suco da uva e o vinho. Diga comigo, a uva estraga. Quem já viu uma uva estragar em casa rapidinho? De uma noite para outra, sim ou não? Já nasce aquele mofo, já murcha, já estraga, já azeda, sim ou não? O suco da uva, a mesma coisa. Ele pode estragar em qualquer momento. Então Deus pega a uva, enquanto ela está bem, onde ela ainda está madurinha, mas ela ainda está bem durinha, ela está bem lacradinha, e ele começa a moer, a esmagar, a processar, antes de ter azedado, antes de ter murchado, e ele começa a processar. Agora, olha, sabe o que acontece? Diga comigo, o final do processo é o vinho. E sabe o que é a diferença entre a uva, o suco da uva e o vinho? É que o vinho não estraga mais. O vinho pode durar 100 anos. Ele continua sendo vinho, ele continua ter bom sabor, ele continua conservado. Ei, depois de você é processado, meu querido, você não muda mais, você não tem mais sombra de variação, você não fica mais numa montanha-russa espiritual, você é firme, você é forte, você entende quem você tem identidade. Aleluia! Agora você não muda mais. Agora você é forte. Agora você tem identidade. Porque o vinho só recebe nome depois que ele está pronto. Aí, agora está pronto. E pode vir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. A uva não dura 2 dias, irmão. Então Deus te processa para te fazer algo duradouro. Para te fazer algo saboroso. Para te fazer algo que vale a pena. Dá para saber quem já passou pelo esmagamento. Você olha para aquela pessoa, ela é um sobrevivente. Ele tem história para contar.
ele tem experiência com Deus. Você já conversou com um crente maduro? Que Deus já processou ele? Você fala assim, como tem tanta sabedoria? Por que o mundo inteiro está caindo aos pedaços e ele continua imutável? Veio o Covid, ele estava imutável. Veio crise financeira, ele estava imutável. Veio notícia ruim, ele estava imutável. Porque o vinho, depois de feito, ele não muda mais. Ele está pronto. Ele não tem variação. Ai, é tão bom conversar com alguém que está pronto. É tão bom conhecer um crente pronto. Um crente, sabe, irmãos, eu amo vir na igreja. Passam-se 5 anos e aquele crente está comigo, imutável. Ele está firme, ele está no propósito, ele está plantado. Agora é tão ruim quando você vê pessoas, um dia ela está, outro dia ela não está. Um dia ela é, um dia ela não é. Um dia ela está bom, um dia ela está ruim. Um dia ela quer Deus, um dia ela quer o diabo. Um dia ela quer pecar, outro dia ela quer santidade. Um dia ela quer cantar, outro dia ela não quer. Um dia ela quer vir no culto, não quer vir mais no culto. Um dia ela quer cargo, outro dia ela foge do cargo. Não queira a glória se não quiser o processo. Não queira a glória se não quiser a cruz. Não queira a glória se você não quer o Getsemane. Só quando o vinho está pronto, só quando o processo termina, é que você entende o que você passou. Só quem passou sabe. Só quem passou vai dizer assim, irmãos, eu tenho uns esmagamentos tão grandes que eu passei, que depois de ver o resultado, eu consigo agradecer a Deus pelo pior momento da minha vida. Pastor, que loucura. Eu posso te contar os 5 piores episódios da minha vida. E com total sinceridade dizer assim, graças a Deus que eu fui traído. Pastor, você é louco? Não. Porque aquele processo criou algo em mim que jamais teria sido criado se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Passei tribulação, tristeza, solidão, sim. No momento eu agradecia, não, tinha ódio, raiva, por que eu estou passando o que eu estou passando? Mas agora que eu estou pronto, eu digo, obrigado, Senhor, porque agora eu sei o que aquilo gerou em mim. Você só vai conseguir de verdade agradecer quando terminar o processo. Você vai falar, agora entendi porque eu passei por isso. Sabe, Deus me guiou no meu propósito pouco a pouco. Não só pelas portas que Ele abriu, mas também pelas portas que Ele fechou. O texto que nós lemos hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E aí você fica indignado. Por que eu amo a Deus e passo por coisas que aquele que não ama não passa? Porque ele não está matriculado. Deus não escolheu ele para processar, Deus escolheu você para processar. Ai, mas eu sou filho de Deus, por que eu tenho que passar por isso? O que a Bíblia diz? Não fique indignado quando você vê a prosperidade dos ímpios, porque a prosperidade dos ímpios é como uma erva, que ela nasce, brota, ela morre e daqui a pouco não é mais. Mas a glória do crente é como a aurora, ela vai de aumento em aumento. Ei, o que Deus tem para fazer na sua vida não é uma coisa rápida, é para o resto da vida, é eterno, e você vai estar nos livros das histórias do que Deus fez em Balneário Camboriú, naquela época do grande avivamento. Não é qualquer coisa. Aleluia. Quem está entendendo? Aceita que dói menos. A gente fica indignado. Eu, filho de Deus, dizimista, primiciante, não falta um culto. Aquele filho do cão lá, trocou de carro. Comprou um apartamento frente ao mar.
vive na gandaia, louco, não tem nada com Deus. Deus não escolheu ele para processar, Deus escolheu você para processar. E você ver o ímpio prosperar faz parte do processo. Você fala, Deus, eu sou pastor, eu prego a verdade, eu ando em santidade, eu jejuo, eu pago o preço. E tem uns pastores aí que pregam só lixo e cresce a igreja dele. Por que a minha não cresce? Deus falou, faz parte do processo você ficar vendo isso aí. Porque Deus falou para mim, eu não te chamei, presta atenção, eu não te chamei para ter igreja grande. Eu falei, como não? Eu te chamei para pregar a verdade com igreja grande ou pequena. Sabe por quê que o Covid não acabou comigo e acabou com muita gente? Porque quando eu comecei a pregar para 5 pessoas na sala da minha casa. Quando eu abri a igreja em Balneário Camboriú, eu era ali na esquina, eu pregava para 10, 20 pessoas. Então, quando esvaziou a igreja no Covid, eu continuei pregando do mesmo jeito, porque eu já estava acostumado, eu já tinha passado por aquilo, e pregar para menos pessoas não mudou. E pastor, que se não pregar para muita gente, ele não tem ânimo, ele não tem força. Irmão, pode ter uma pessoa na minha frente, pode ter só uma câmera, mas eu vou pregar como se fosse o último dia da minha vida. Deus não me chamou para ser celebridade. Eu acho que Deus está aqui, irmão. O que a gente pensa? Não é justo. Não é justo o que eu estou passando. Não é justo eu estar sem dinheiro agora. Não é justo. Não é justo. Diga comigo, não é justo? Mas é necessário. Foi justo Jesus morrer na cruz? Mas foi necessário. Fez falta Jesus morrer na cruz para salvar uma multidão de pessoas. Às vezes Deus deixa você ser crucificado para salvar muita gente depois. Propósito é gerado na dor. Propósito é gerado na tribulação. Quantas pessoas a gente ouve as histórias. Eu conheci uma mulher, o sonho dela era ter filho. E ela não tinha. E não vinha. E ela orava. E ela sofreu, passou por um esmagamento. Ela disse, então vou adotar. E ela entrou nesse mundo de adoção. Começou a conhecer os orfanatos. E ela adotou o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí depois Deus deu o filho para ela. Só que agora, ela tem orfanatos, ela tem ministério. Ela prega no mundo inteiro. Ela não entendia o esmagamento. Mas aquele esmagamento estava gerando um propósito na vida dela. Tem gente que passou por muita pobreza. Tem gente sentada aqui que já comeu resto de mochiba de frango dada no açougue, que era a comida que tinha. Por que eu passei por isso, Deus? Tem gente aqui que, entre nós, que eu sei das histórias, que não tinha papel higiênico, tinha que usar caderno usado. Deus, mas por que eu passei por isso? Por que eu tive que passar por isso? Deus vai te levantar. E essas pessoas estão sendo levantadas para acabar com a pobreza, para gerar emprego, para transformar vidas, para falar assim, o que eu sofri eu não vou deixar as próximas gerações. Eu vou levar um curso, eu vou levar uma palavra, eu vou levar uma transformação. Eu quero ir lá na África, pastor, acabar com a miséria da África. Porque um dia eu passei por isso e eu não quero que ninguém mais passe por isso. Tem gente que teve uma doença terrível. Doença terrível. E no momento que estava doente, falei, eu não estou entendendo por quê. E por causa daquela doença, ela conheceu a família do reino. Ela conheceu Jesus.
ela recebeu a cura, ela teve a maior experiência com Deus, e Deus conectou ela com um propósito, e ela diz assim: Deus, obrigado, porque se eu nunca tivesse aquela doença, eu nunca teria te conhecido como eu te conheço, eu nunca teria compaixão pelas almas como eu tenho hoje. Tem gente hoje que Deus usa em milagres, porque um dia ela recebeu um milagre. Está fazendo sentido? Você sabe por quê? Que hoje eu chamo vocês de filho. Eu tenho muitos filhos, literalmente, aqui na igreja, que eu adotei de verdade. Eles moram aqui na igreja, são minha responsabilidade. E eu cuido. Muitos deles eu pago faculdade, compro roupa, levo no shopping às vezes para comprar coisas, vocês nem sabem. Dou presente de aniversário. Sabe por que Deus gerou uma paternidade tão grande no meu coração? Porque eu chorava. Porque a minha vida inteira eu nunca tive um pai espiritual. Eu era largado na igreja. Tanto fazia se eu ia na igreja ou não ia. Ninguém acreditou no meu ministério. Ninguém me pegou e disse assim: eu quero te ajudar. Ninguém disse assim: eu vou pagar um curso de teologia para você. Ninguém fez isso por mim. E eu disse: um dia, quando eu virar pastor, eu vou pegar jovens do mundo inteiro, vou colocar debaixo das minhas asas, e eu vou dar destino para eles. E assim nasceu a Exousia School, por causa do processo, do sofrimento que eu tive que passar, para que esses jovens não tenham que passar por isso. Eles vão achar um pastor que acredita neles. Eles acharam um jovem pastor que acredita neles. Porque eu sei o que é ter talento, eu sei o que é ter vontade de pregar, de ganhar o mundo para Jesus, e ninguém está nem aí para você. Eu vejo esses jovens que estão aqui na igreja, meu Deus, tanto talento, chamado, vontade. Senhor, pastor, me põe no avião que eu vou para a China, eu vou para o Afeganistão. Eu estou pronto, pastor, eis-me aqui. E eu digo: Deus, me dá recurso para me poder enviar jovens para os 4 cantos dessa terra, abrir igreja em 50 nações. Eu quero pelo menos 5.000 igrejas ao redor do mundo. Sabe por quê? No primeiro ano da Exousia, nós tivemos 4.000 jovens querendo vir estudar aqui. Eu era um jovem desse. Quem dera alguém me desse uma oportunidade. Quem dera alguém pagasse um curso para mim. Quem dera um pastor abrisse as portas para mim. Quem dera me pagasse pelo menos um lanche. Eu fui processado nisso. Eu sei o que é entrar numa igreja e não saber o que é paternidade. Eu disse: quando eu for pastor, eu vou ser pai, eu vou cuidar desses meninos, eu vou investir neles. Tem gente que não entende: pastor, mas por que você gasta dinheiro com esses meninos? Eu vou aceitar eles como filhos espirituais, ainda que eles não me aceitem como pai. E muitos não entendem isso, porque não passou pelo que eu passei. Quando eu falei que ia ser missionário, eu era zombado. Meu pai natural me desprezou, falou: você vai ser missionário? Ninguém queria. Você tem tanto potencial para outra coisa. Quem dera eu tivesse um pastor naquela época, falou assim: Medina, continua que Deus é contigo, viu? E eu ficava sozinho. Eu ficava num quartinho. Vocês não sabem que eu já passei mais de 10 anos na escuridão, no quarto, não tinha nada, passei frio, tinha só arroz para comer muitas vezes, numa Espanha que nem era meu país. Mas eu olho para trás e eu digo: obrigado, porque eu passei por aquilo. Isso gerou em mim uma paternidade. Eu vou ser pai de multidões agora. Tudo que não fizeram por mim, eu vou ser para esses jovens. Aplauda Jesus por isso, amém? Diga comigo: o processo pode estragar. Traz o teclado aí, por favor.
Meu Deus do céu. Você está preparado? Agora vem a parte mais forte. Pergunte para mim, apóstolo, qual é a forma correta de passar pelo processo? A forma correta de você passar pelo processo é pela fé. Diga comigo, pela fé. Diga de novo, pela fé. Como assim passar pelo processo pela fé? Paulo disse, nós não vivemos por vista. Nós vivemos, diga comigo, não vivemos por vista. Vivemos por fé. O que é a fé no processo? Deus, não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. O processo pode estragar se você perder a fé no meio do processo. Diga para a pessoa que está do seu lado, não perca a fé no meio do processo. Diga para você mesmo, eu não vou perder a fé no meio do processo. Diga, eu não posso perder a fé. Diga bem alto, eu não posso perder a fé no meio do processo. Abraão começou a perder a fé no meio do processo, o pai da fé. O pai da fé começou a perder a fé no meio do processo. E quando você começa a perder a fé, começa a viver por vista, ele disse, espera aí. Deus disse que ia me dar um filho. Deus disse que ia me dar uma promessa. Eu estou com quase 100 anos, minha esposa 90 anos. Ele começou a fazer cálculos. Ele começou a fazer matemática, ele começou a usar a experiência natural dele, ele começou a ver na biologia, ele começou a ver na fisiologia, ele começou a ver no natural, ele perdeu a fé. Ele disse, então, eu preciso de um filho. Eu preciso fazer a coisa acontecer, porque parece que Deus está demorando. E aí ele foi lá e pegou uma escrava chamada Agar. Disse, eu vou ajudar Deus. Eu vou fazer um filho nela. Não é o filho da promessa que Deus prometeu, mas é um filho. E ele estragou o processo. Porque ele quis ajudar Deus. Às vezes Deus te disse assim, olha, eu vou te dar um homem de Deus que vai casar com você e vocês vão para as nações servir a Deus. E você fala assim, mas cadê esse homem que não aparece? Cadê esse varão que não aparece? Cadê essa varoa que não aparece? Eu vou pegar aquela ali mesmo. Vou casar de qualquer jeito. O pastor não abençoou, mas não interessa. Outro pastor vai abençoar. Está demorando demais, não vou esperar teu casamento. Vamos transar agora. Depois Deus abençoa. Tem gente que está no meio de um processo estragado, porque quis ajudar Deus e perdeu a fé no meio do processo. Abraão estragou o processo. Abraão não era para você ter feito o filho da escrava. Era para você esperar. As pessoas perdem a fé porque elas não aguentam mais esperar. Nós vivemos na época onde tudo é fácil, tudo é rápido. Quantos homens de Deus, quantos jovens Deus chamou para o ministério. E eles estão dentro de uma igreja e eles não aguentam o processo. Eles dizem, sabe de uma coisa? Eu quero começar jovem. E o pastor diz assim, você não está pronto ainda. Você não está pronto ainda. Você não sabe de Bíblia ainda. Você não estudou ainda. Você não foi processado ainda. Você não casou ainda. E algum desses jovens sai da igreja, leva um pouco de gente e abre outra igreja na esquina. Faz um filho com uma escrava. Uma igreja ilegítima. Ah, pastor, Deus me chamou para ter milhões, para ser rico, para ser empresário. E Deus disse, espera, aguenta, eu estou te processando, você está aprendendo ainda, você está aprendendo marketing ainda, você está no meio do processo ainda. Aí aparece alguém que diz assim, vamos ser sócio. Pastor, olha, fulano me chamou para ser sócio. Ele é crente? Não. Ele é dizimista? Não. Ele é primiciante? Não. Ele ama a Deus? Não. Não. E por que você vai fazer um pacto com alguém num jugo desigual para acelerar o processo para ficar rico, se não foi Deus que te deu?
Pastor, não estou aguentando esperar, não estou aguentando o processo. Eu vou dar uma ajuda a Deus. Eu vou investir um pouquinho do meu dinheiro aqui, nesse negócio de aposta esportiva, para dar uma acelerada. Pastor, alguém me ofereceu aqui um sistema que se eu ponho dinheiro, me devolve 10% ao mês. Eu preciso acelerar as coisas, pastor. Eu preciso ganhar um dinheiro rápido. Eu preciso fazer um esquema. Eu preciso dar uma ajudinha para Deus, porque Deus está demorando demais. Você está fazendo filha numa escrava que vai estragar a sua vida. Cuidado para que o processo do vinho não se transforme no processo de vinagre. O mesmo suco de uva que vira vinho é o mesmo suco de uva que vira vinagre. E o medo daquele que está fazendo o vinho é não deixar aquele vinho virar vinagre. Quando ele está ali fazendo aquele suco, ele está desejando, tomara que vire vinho. Ele faz de tudo para não virar vinagre. A pior tristeza de alguém que fabrica vinho é quando abre o barril e virou vinagre. Cuidado para que o processo que Deus está levando você para virar vinho não se torne um processo de vinagre, um processo amargo, um processo azedo, que vai arrastar pelo resto da sua vida. Aguenta pela fé, continue pela fé, continue confiando, não ajude a Deus, não dê nenhuma bola fora, para não virar vinho, o vinho virar vinagre. O que transforma o suco da uva em vinho é o fermento. Tive que estudar hoje de manhã para saber como que era. Se você pegar o mesmo suco de uva e colocar bactéria, vira vinagre. A bactéria é o pecado. A bactéria é a incredulidade. Eu já vi pessoas passarem pelo mesmo processo e ter dois resultados diferentes. Teve gente que foi processada no mesmo tempo que eu, do mesmo jeito que eu. Uns viraram vinagre, mas nós viramos vinho. Não deixa o pecado entrar no meio do processo. Não deixa a murmuração entrar no meio não deixa essas bactérias estragar o vinho de Deus. Não deixa a rebeldia. Não deixa a murmuração. Esse processo que você está passando não é para virar vinagre, é para virar vinho. Deus sonhou com vinho. Deus sonhou com algo bom. Deus sonhou com algo doce. Deus sonhou com algo maravilhoso. Mas se você deixar a bactéria entrar, se você deixar o pecado entrar, se você tentar ajudar Deus, preste atenção. Quando o suco da uva é guardado no lugar, para ele virar vinho, para ele não virar vinagre, sabe o que você tem que fazer? Você tem que deixar ele selado. Não pode ter abertura nenhuma, não pode ter nada, nem oxigênio, nada. Sabe quando que vira vinagre? Quando tem uma abertura e pousa uma mosca lá. Uma pequena brecha na sua vida pode avinagrar tudo. Ah, mas é só uma brechinha. Pode avinagrar tudo. É só uma noite, apóstolo. Depois Deus perdoa. O resto da vida de Abraão, Deus não acabou com o propósito de Abraão, mas Ismael avinagrou a vida dele, o resto da vida dele. Ismael continua avinagrando a vida dos filhos de Isaac até o dia de hoje.
Quantas coisas estão avinagradas na tua vida que você poderia ter evitado se você tivesse ficado na fé? Não tente acelerar o processo. Se você pegar uma flor que ela ainda está fechada e tentar forçar o processo para ela abrir, ela vai estragar, ela não vai. Já viu uma criança? Ela disse, não, mas por que não desabrochou logo? Ela vai lá, já viu? Pega a flor e começa a abrir ela e acaba com a flor. Teu ministério é assim. Não tente atropelar os tempos, deixa Deus fazer ela desabrochar. A tua prosperidade é assim. Você não está pronto. Você não sabe nem administrar R$1.000. Como é que você vai administrar 1 milhão? Deus está te processando. Eu acho que Deus está falando com alguém nessa manhã. Abraão começou a ajudar a Deus. Pedro, no meio do processo, começou a perder a fé. E sabe o que aconteceu? Começou a afundar. Diga comigo, não vou perder a fé no meio do processo. Quando você perde a fé no meio do processo, entra o medo. Quando você perde a fé no meio do processo, entra o vitimismo. Quando você perde a fé no meio do processo, entra o desespero. O que está reinando no teu coração agora? É fé ou é medo? Porque quando você está com fé, a fé está em dia. Não importa o que você está passando. Tinha uma mulher que o filho dela tinha acabado de morrer. Presta atenção. E ela estava indo do caminho conversar com o profeta. O filho dela o quê? Morreu, tinha acabado de morrer. E a mulher está indo lá conversar com o profeta. Outro profeta para no meio do caminho. Senhora, a senhora está bem? Estou bem. Como que ela disse eu estou bem, se o filho dela tinha acabado de morrer? Porque ela não deixou o medo, o vitimismo e o desespero tomar conta do coração dela. Ela disse, está tudo bem pela fé, porque eu sei que quando eu chegar lá no profeta, ele vai ressuscitar meu filho. Tem gente que não entende, por que você diz que está tudo bem? E deu errado a sociedade? Como é que você está? Estou bem. Fechou a empresa? Como é que você está? Estou bem. Você não ganhou o concurso? Não. Como é que você está? Estou bem. Ué, como que você está bem? O banco te ligou e te deu aquela notícia ruim? Como é que você está? Estou bem. Porque eu sei quem eu creio. Eu sei que Ele vai ressuscitar. Eu sei o que Ele vai fazer. E Ele não precisa da minha ajuda, do jeitinho brasileiro. Ele não precisa de uma coisa torta. Ele faz tudo reto, certo, na hora dEle. E eu confio nele. Eu confio nele. Fique de pé nessa manhã. Não perca a fé no meio do processo. Não perca a fé no meio do processo. Diga assim, eu não vou perder minha fé no meio do processo. Não deixe o processo avinagrar. Presta atenção. Se avinagrar, você será reprovado. Se avinagrar, você não pode ser mais colocado na garrafa, não pode colocar mais o rótulo, não pode mais. É vinagre. Hoje a gente até usa um pouquinho de vinagre para as coisas, né? Assim, pastor, pelo menos eu vou ser usado na salada. Olhe bem para mim, bem nos meus olhos. Você sabe para que era usado o vinagre no tempo de Jesus? E por que eu estou fazendo essa pregação? O vinagre era usado nos banheiros públicos do tempo de Jesus. Era molhado o vinagre em isopo, que era uma espécie de uma planta que era como se fosse uma esponjinha.
quando a pessoa terminava a necessidade dela, usava aquilo ali. O vinagre era usado para aquilo. No banheiro público. E para limpar aonde a pessoa tinha feito as necessidades. Quando Jesus morreu na cruz, e ele pediu água, levaram para ele uma vara com isopo amarrado, cheio de vinagre. Sabe onde estava isso? Estava lá no banheiro público. Foi o que Jesus bebeu aquele dia. Talvez você tenha gourmetizado hoje o vinagre 2000 anos depois, que a gente usa na salada. Mas a pregação é de 2000 anos atrás, o que eu estou falando para você. Não tem vinagre gourmet no tempo bíblico. Se você avinagrar, você só vai servir para descarte, para banheiro público. Não se avinagre. Pastor, o que pode avinagrar? Você já olhou para alguém e disse assim, cara, essa pessoa tinha tudo. Vou te dar um exemplo. Você já viu uma pessoa como Priscila Alcântara? Um exemplo. Você fala assim, meu Deus, tem tudo. Pregou, cantou e pregou nos estádios cristãos mais top, nos eventos evangélicos mais lindos. Tem tudo, tem voz, tem unção, tem graça, tem tudo. Mas avinagrou. Você já olhou para alguém e falou assim, cara, essa pessoa tem tudo para dar certo. Olha o que ela está fazendo com a vida dela. Não precisa ir lá na Priscila Alcântara, vai aqui do teu lado, alguém aqui perto da igreja, assim, cara, se você esperar só mais um pouquinho, o apóstolo ia te levantar, ele ia te enviar. Cara, se você esperar só mais um pouquinho, você estava ao ponto para Deus te dar a tua bênção, você deixou a coisa vinagrar. Você não aguentou o processo. Eu quero parabenizar você que está aqui no processo e não está murmurando. Outro processo que eu não quero que você avinagre. Tem gente aqui, vem na igreja. Eu entendo de processo. Eu fui processado mais de 10 anos. Muito mais. E a pessoa disse, pastor, está na minha hora. Eu falei, não está. Pastor, eu quero. Ah, é, pastor? O senhor não viu o meu potencial? Vi. Só que ainda era suco de uva, pode estragar a qualquer momento. Não é ainda vinho. Então, pastor, já que o senhor não quer me colocar no louvor, eu vou cantar na igreja lá da esquina. Nunca troque o propósito por uma proposta. Porque trocar o propósito pela proposta vai avinagrar o processo de Deus. Existem pessoas hoje que Deus nunca mais vai poder usar. Acabou. Não tem mais jeito. Por quê? Porque avinagrou. Tem pessoas que já perderam o temor de Deus. Tem pessoas que já se tornaram rebeldes compulsivos. Não tem mais jeito. Tem pessoas que se tornaram mentirosos. Tem pessoas que se tornaram infiéis compulsivos. Essa pregação é para aqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu. Então todas as coisas cooperam para o bem. O problema é quando você está ali no processo. Você quer colocar a culpa nos outros. O teu processo é teu processo. Você não tem que ficar com raiva de ninguém. Você tem que entender, Deus é comigo o que está acontecendo e eu vou passar pelo que eu tenho que passar. Amém? Feche seus olhos nessa manhã. Rende o teu coração a Cristo. Que seja uma manhã de rendição. Que seja uma manhã de humilhação. Que seja uma manhã
A melhor coisa que você pode fazer no processo é se entregar, se humilhar, se render, se prostrar.